obrigada, Maria Clara, por convidar. Bom dia. Como ela falou, o arcadismo é uma escola literária que influencia a gente até hoje em relação à cultura brasileira e etc. O arcadismo ele surgiu durante o século XVIII, em meio a guerras e revoltas, mas também, paradoxalmente a esse fato, ele celebra tanto a vida campestre quanto a natureza e a paz. E seguindo isso, quem melhor para nos guiar nessa jornada senão os próprios autores do arcadismo? Hoje a gente vai falar sobre Thomas Gonzaga, José Bacilli da Gama e Santa Rita Durão, e as suas obras-primas como Marília de Liceu, O Uruguai e Caramuru. E a gente convida vocês, ouvintes, a participar dessa conversa, onde debateremos e falaremos especificamente sobre esses autores e suas obras. Mas então, Alice, você conhece esses autores da literatura brasileira antiga? Conheço três específicos dele, no caso, como a gente diz hoje em dia, eles foram os pioneiros desse movimento. Por qual você deseja começar? Vamos começar pelo Thomas Gonzaga, né? Ele era um juiz português que veio para o Brasil e se apaixonou por uma brasileira, que no caso foi a Maria Doroteia, e fez poesias românticas sobre ela, que é onde nasce Marília de Liceu. Porém, o relacionamento dele não deu certo, né? Porque ele era um juiz português e ela uma brasileira. Houveram muitas desavenças e diferenças de culturas entre os dois. Levando a isso que você disse, assim como eles colocaram e expressaram o amor de uma forma bastante elevada dentro dessa obra, no caso Thomas, além dessa parte da desavença deles, ele também foi preso por conta da Inconfidência Mineira, que foi um movimento que lutava para o Brasil não se tornar uma república. Aí essa parte, na descrição, ele faz vários meios e coloca várias partes em si, que além de tornar uma obra poética, que produz o amor dele sobre Marília, ele também faz receio, também faz uma boa descrição sobre como era o país naquela época. Sabe o que eu achei muito fascinante lendo essa obra dele? É a forma como ele expressa o amor dele pela Marília, como ele descreve ela. Se não me falha a memória, ele descreve ela como um rio, uma natureza, não é? Sim, o Thomas ele faz bastante ligação em relação a esse amor por Marília, também com a cultura e a admiração que ele tem pelo Brasil, comparando, como você disse, a rios, a flores e a pássaros. E outra parte muito interessante, que para mim foi um choque, é como ele aborda a separação de ambos na história, como ele mostra a sua saudade e o seu amor por ela. Falando nessa parte da separação deles dois, foi bem pesado, porque como eu disse anteriormente, o Thomas ele foi preso por conta de um movimento que naquela época era bastante influenciado em diversas partes. Isso levou uma idealização entre eles que ele fez com que essa corrupção entre o amor e a saudade viesse com mais força e também lutasse contra uma independência e uma liberdade que ele não conhecia na época, por conta de ser de um país distinto. E como você disse sobre aquele movimento que estava tendo tempo na época, eu senti um tom político na obra, porque o Thomas ele era um defensor muito grande da independência do Brasil. Por conta dessa parte dele ser preso, além, como eu falei, dele mostrar e idealizar muito o amor dele e a saudade que ele sentia por Marília, ele também colocava essa parte da independência e também de expressar uma parte da cultura brasileira que leva muito à política e a como o governo fazia críticas naquela época. Eu acho que essa parte é o que faz a obra Marília de Liceu ser uma parte muito grande e muito importante da literatura brasileira. E seguindo nessa obra de autores, o que você sabe, o que você acha sobre o José Bacilli? José Bacilli também foi um poeta, mas ele também foi médico. Nasceu no Rio de Janeiro. Ele, especificamente, uma das obras mais famosas deles, que levou assim, essa expansão do arcadismo no movimento, do movimento arcadismo, foi a obra Uruguai, que falava especificamente sobre a expedição do Rio Grande do Sul. E dentro deles ele colocava críticas e entre muitas outras partes de expressões pessoais. Seguindo nessa linha de expressões pessoais e a complexidade ali seria como ele expressa a relação entre os portugueses e os índios. Isso é um assunto muito complicado, muito complexo, importante. Para alguém daquela época, ele expressava bastante parte entre
José, ele colocava também poderia ser tanto de maneira indireta quanto indireta em suas obras, sobre as desavenças que tinham entre os portugueses e os indígenas. Eu acho que ele usou a literatura como uma forma de metáfora pela independência da independência do Brasil, né? Porque a gente sabe que o Basílio ele era um grande defensor da soberania e da independência, né? Foi. Essa parte da metáfora é bem interessante, porque se voltar bem atrás mesmo, ele usa sátiras, que no caso foi a maneira de escrita que surgiu no trovadorismo. Ele fazia sátiras para criticar essa parte do Brasil soberania, que naquela época, se a gente for levar em consideração o que é hoje, seria como quase um crime. José, ele realmente foi um dos nossos maiores críticos. Mas saindo dessa linha de homens e entrando na linha de mulheres, Santa Rita Durão, ela é uma pioneira, a primeira mulher escritora do Brasil, que para mim é uma das melhores. Agora, falando da Rita, além dela ser uma mulher escritora, ela também deu uma ênfase muito grande para abrir caminho nessa parte que a gente conhece hoje como movimento do arcadismo. Ela escreveu a obra Caramaru, que fala especificamente sobre tanto a independência quanto a cultura brasileira, a expansão do Brasil, e a obra Sertaneja, que fala sobre a vida campestre. A obra Sertaneja, ela para mim não foi uma assim, grande importância, teve grande importância igual o Camarão tinha. O Camarão, para mim, acho que não só para mim em específico, mas para boa parte da população brasileira, não, ela é uma obra muito importante porque ela mostra a Rita, ela descreve o Brasil, ela expressa o Brasil de uma forma que eu acho que mais nenhum outro autor conseguiu fazer. A Rita, no caso, ela faz as obras delas parecerem um encantamento, diferente dos outros dois, que colocaram mais críticas do que uma parte de admiração. Mesmo que ela ainda apresente ali umas partes que falam desavenças, façam sátiras também, como o José, ela demonstra um carinho maior que ela tem pela cultura brasileira. Isso é lindo, porque naquela época, pelo menos como mulher, a poesia não era tão conhecida em partes assim. Ela, como dito no início, também foi uma das pioneiras para essa parte, no caso de admiração, encantamento e a fascinação pelo Brasil. Eu acho que desses três autores, Rita conseguiu ser que mais expressa. E uma parte em comum deles é como eles expressam a cultura do Brasil, como eles parecem admirar muito forte, igual você disse. E eles dão ênfase muito na natureza, de como o Brasil é. A Rita, ela também, como se disse, além da natureza, dessa parte da natureza, como eu falei também dos outros dois, ela faz aquela metáfora, faz aquela ligação de como era a relação dos indígenas e dos portugueses. Mas além de aprofundar mais como o Thomas e o José, ela mostra assim a fascinação que ela tem por aquela cultura, que naquela época, diante daquelas situações, era um negócio meio complicado de se ver. É um assunto bem complexo essa parte. Eu acho que eles são três autores tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais. Mas agora que a gente estudou sobre o arcadismo, a gente conversou e falou sobre, eu queria saber o que você acha da parte mais importante dessa história toda. O arcadismo em si, além dele mostrar a importância desde o início, desde a época quando ele surgiu lá no iluminismo no século XVIII, ele mostra como o Brasil pode ser admirado em muitos pontos específicos, porque os autores eles fizeram o favor de colocar partes de suas vidas e o que eles presenciaram em suas obras, e isso fez com que um amor cultural, um amor de presença, um amor pela fauna, pela flora, por conta das estações dos rios, das flores, dos pássaros, eles fizeram aquela admiração que muitos não veem hoje em dia, mas também continuam como inspiração e influência do Brasil. E isso faz com que essa parte do arcadismo seja linda, porque além de mostrar as dificuldades daquela época, eles também mostravam como conseguiu superar elas. Rita Durão e o Thomas é uma boa comparação do que você falou sobre a fauna, mostrar partes pessoais da sua vida, das suas poesias e essas coisas. Eles foram muito essa parte realmente da fauna, floresta, pássaros, especialmente a Rita e o Thomas, porque o Thomas, como você disse, ele compara a amada dele a pássaros, a rios, e a Rita explora essa parte da floresta pela cultura, pela fascinação que ela tem. Eu acho muito incrível que
pode pegar como base e olhar, nossa, vai ser é isso que eu quero, é isso que eu quero ler. Uma base da literatura que ela ajudou a abrir caminhos e barreiras para outros escritores, para outras formas de expressar os seus sentimentos, mas também colocar dificuldades de sua vida. E isso que o hortalismo quer dizer. Como dito no início, ele foi um paradoxo em si que a gente usa como a vida campestre, como a natureza, como a paz, como a vida. Essa é a sua conclusão? O que você acha sobre o organismo? Com certeza. Então, gente, finalizando o nosso podcast, essa é a nossa opinião, essa é o que a gente sabe e o que a gente explorou sobre o arcadismo e seus 3 autores, Rita Durão, Thomas Gonzaga e o José Vacílio da Câmara.